ao terceiro episódio do nosso podcast Conexão com Débora Lopes. Gente, é muito gratificante estar aqui nesse projeto, que eu dei início assim, às pressas, mas foi muito abraçado, está repercutindo bastante, eu estou muito feliz. E, inclusive, quem não assistiu o episódio anterior foi com o Dr. Euler, né? Teve também um episódio com o Padre Hernandes, desculpa, e foi sensacional, teve muitos comentários, muitas curtidas. Eu quero que vocês compartilhem, sigam o Instagram, sigam o canal e vai ser só sucesso, se Deus quiser. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante para a nossa região, uma pessoa que todo mundo tem muito carinho por ele e eu gostaria de ouvir um pouquinho da história dele. Ele é Dr. Heron de Freitas. Doutor, muito obrigada por ter apoiado esse projeto, por estar aqui hoje. Eu me sinto lisonjeada porque a agenda do senhor é extensa, eu sei. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a honra e agradeço as palavras. Eu acho que é uma iniciativa bastante legal. Eu acho que precisamos nos conectar e levar as nossas mensagens de uma forma mais moderna que tem aí hoje, né? Os podcasts são uma coisa muito interessante e cada pessoa vai ouvir no seu momento e espero que eu seja útil nesse pouco tempo aqui que a gente vai conversar. Mas eu estou à disposição, eu agradeço pelos elogios, mas a gente tem que estar sempre melhorando. Exatamente. Doutor, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. O senhor é daqui de Monte Azul? Meu nome é Heron de Freitas, né? Eu sou aqui de Monte Azul. As pessoas conhecem, meu pai era Levindo, né? Era um caminhoneiro que tinha aqui em Monte Azul. Eu vivi em Monte Azul até os 14 anos de idade. Eu morei basicamente ali na Esplanada. E aos 14 para 15 anos, eu fui estudar em Montes Claros. Como é a trajetória de todos os jovens em geral aqui da região nossa, aqui em Monte Azul, que infelizmente a gente ainda não tem uma condição tão boa de ensino e acaba tendo que haver esse êxodo educacional, que eu chamo. Sim. Mas, se Deus quiser, as escolas vão melhorar e esse êxodo vai diminuir. Mas esse foi o caminho. E aí, aos 15 anos aproximadamente, comecei a estudar em Montes Claros. Fiz segundo grau no Colégio Indil. Fui bolsista, né? Porque, na verdade, eu venho de uma família muito carente, que o pessoal não é mais simples. Mas, graças a Deus, eu tive êxito para conseguir bolsa, que eu acho que é importante até levar esse exemplo para os estudantes de Monte Azul, porque a gente vê que muita gente deixa de correr atrás do seu sonho, porque não tem uma condição, porque tem medo, mas dá para ir, tem que correr atrás. Sim, o senhor é exemplo disso. O segundo grau eu fiz em Montes Claros, então, e depois eu cheguei a iniciar uma faculdade de farmácia em Ouro Preto, depois fiz um ano de faculdade de medicina na Faculdade de Ciências Médicas, mas na ocasião não existiam esses planos de incentivo governamental. E na época eu perdi um ano de estudo porque eu não tinha condição de pagar. A faculdade era particular, na Faculdade de Ciências Médicas, uma boa faculdade, mas financeiramente era inviável para minha família. E aí eu voltei a prestar vestibular e passei na Unimontes e me formei na Unimontes. Após formar na Unimontes, eu fui para Belo Horizonte fazer residência em cardiologia e fiz residência no Hospital Biocor. E de lá retornei para a região. E desde 2005 a gente tem a Clinicor em Espinosa e a Clinicor em Monte Azul. E estamos prestando esse serviço de cardiologia aí, tentando cada dia melhorar. Isso mesmo. Agora o senhor falou um pouquinho do seu pai, mas me desculpa se eu estiver sendo delicada. O senhor não falou o nome da sua mãe. A minha mãe... Quantos anos o senhor tem? A idade a gente anda esquecendo, né? Vou deixar. A partir de um certo momento. Não, mas eu tenho 46 anos. Novíssimo. Você foi amigo do meu pai. Eu sou colega do seu pai. Eu fiquei com receio. Mas eu tenho 46 anos. Minha mãe, ela se chamava Braulina. O pessoal chamava ela de Cacho, mas ela morreu, eu era muito novo. Então, na verdade, minha tia que me criou. Eu morei com Dona Tina. Ela tinha uma pensão, um hotel, hotel para aquela época, uma coisa mais simples, mas ali na estação pegava um movimento ali da rede ferroviária, na época o trem ainda funcionava, então eu morei ali com essa tia minha. Então
Eu não citei porque, na verdade... Você não tem recordações não da tem sua muitas mãe. recordações, mas são... Foi a sua mãe ou seu pai que teve algum problema cardiológico? Minha Tem mãe essa teve um história? problema cardíaco. Mas não tem muita relação com... o pessoal tem esse mito, às vezes, aqui em Então, é uma coisa que eu gostaria de saber. Porque... O pessoal tem esse mito, se eu fiz cardiologia, porque minha mãe teve um problema eu gostaria muito de conversar sobre isso. Realmente não tem. Não tem. Poderia até deixar o mito continuar e tudo, mas não teve específico. Na verdade, a cardiologia, eu sempre gostei muito da cardiologia. É uma disciplina que, além de ter um déficit na região, né, eu sempre quis voltar muito, eu gostava muito da região de Monte Azul e região Espinosa. E aí sempre houve esse déficit regional e também da medicina, a cardiologia talvez seja a disciplina mais cartesiana que tem, assim, é muito matemática, então é uma área que me atrai mais, sabe? Por isso que eu brinquei até que eu queria participar, ver o psiquiatra para assistir, vou assistir, um abraço, doutor Euler, foi muito legal o seu podcast, mas a nossa área é muito mais cartesiana, é muito mais 2 mais 2 é igual a 4 do que a área psiquiátrica. Inclusive, quando ele chegou, ele falou a mesma coisa. Eu queria estar com o doutor Heron, porque tem coisas aí, tem perguntas aí que eu não vou saber responder direitinho. São áreas diferentes, né? Doutor, mas qual foi a melhor memória da infância, ainda lá atrás? São várias memórias, esplanada, jogar futebol na quadra. Infelizmente, aí tem que levar uma crítica aos gestores municipais aí de vários anos. A esplanada não mudou nada. A esplanada não mudou nada, então significa que alguém deixou de trabalhar na região. Talvez tenha só um posto de saúde lá a mais do que na época da minha infância. Então, na verdade, foi uma infância bem vivida ali. Eu soltava pipas, jogava futebol. Infelizmente, não fiquei muito bom de bola. Para virar jogador, tive que ser médico. Maravilha! Mas a infância foi muito legal lá, porque uma infância diferente dos tempos de hoje, porque era uma infância mais solta, mais à vontade, porque os índices de violência eram menores, Sim. Um convívio entre vizinhos maior. Então, era uma vida mais pueril, eram momentos mais tranquilos do que os dias de hoje. Então, tive uma infância muito tranquila ali, mas uma infância de viver bem à vontade, de jogar bola descalço, jogar bola na rua, jogar bola na quadra. Eu nem sei se a quadra da Esplanada atualmente ainda funciona, mas se não funciona, eu acho que é um incentivo aí. Vamos fazer o podcast aí depois para recolher fundos para a gente revitalizar a quadra, para ajudar aquelas crianças de lá. Eu acho que meu nome é pronta. Pois a Clinicol vai estar aí nesse projeto. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o esporte é que faz diferença na vida das crianças. Esporte e educação, né? Para a gente tirar as crianças aí da droga, da violência, porque, infelizmente, hoje, como eu disse, a minha infância foi um modelo, hoje a infância é um outro modelo, não dá para ter a liberdade que eu tive. Sim. Então, as lembranças boas são essas, da liberdade. E qual foi a pior lembrança, talvez? Eu não me apego muito a lembranças ruins, não, sabe? Porque, às vezes, eu sou uma pessoa muito tranquila nesse sentido. Eu acho que o que é ruim a gente tem que descartar. Perfeito. O que aprendeu de melhor com sua família? A minha família, a gente sempre teve muita questão da honestidade, da seriedade, do cuidado com as outras pessoas. Eu acho que isso aí eu aprendi na minha família, porque cuidar do outro é da medicina. Então a medicina precisa disso. E na minha família, as pessoas são muito cuidadosas uns com os outros, da própria família e também com os vizinhos, com os amigos. Então isso aí talvez tenha tido uma grande importância na minha base de formação para a medicina, porque você aprende ali na família a cuidar e depois você tem uma profissão, por sorte eu tive essa profissão de cuidar, então isso aí foi muito bom. E também a questão de retidão, de honestidade, meu pai sempre pregou muito isso, e isso aí eu acho um ponto fundamental na vida de todos nós. Maravilha. Você tem filhos? Tenho 3 filhos. Minha esposa, Cibele, né? Eu até convidei, ela teve aí, mas ela não quis participar. Mentira! Eu ia colocar a cadeira para ela aqui. Mas minha esposa, Cibele, também é daqui de Monte Azul. Eu tenho 3 filhos. João Vitor é o filho mais velho. Ele tem quantos tem anos? 20 anos. Ele já cursa a faculdade de medicina. Foi pelo mesmo caminho do pai. Lá em Montes Claros, tem Maria Clara, minha filha tem 15 anos, faz 2º grau. E Heitor, com 10 anos, que mora com a gente, que
eu venho estar sempre em Monte Azul, ele gosta de jogar futebol, eu acompanho ele, fico... Ele é a rapa do tacho, né, que todo mundo fala. Maravilha, acompanha de perto, né? É. Doutor, o senhor já realizou todos os seus sonhos? Eu não tenho muitos sonhos grandes, não, sabe? Eu acho que meus sonhos, minha família, eu tenho uma família bonita, os meninos estão estudando. Está tudo Eu equilibrado. acho que porque eu também nunca tive grandes pretensões, eu nunca fui assim de sonhos muito altos, mas eu acho que meus sonhos é ter uma vida estável, poder servir e poder ajudar as pessoas à medida que, né, dos Sim. meus limites. E sem, assim, eu não tenho grandes pretensões, não sou aquela pessoa de grandes Ajudar vaidades. naquilo que o senhor pode. Sim, não tem grandes vaidades nem grandes sonhos, não. Perfeito. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês o apoio que eu tenho do Estúdio Paparazzi, né? Um excelente estúdio de fotografia que está aqui nos auxiliando com as câmeras, Diego, Fabrício, Rani, todo o pessoal aí, toda a turma. E também agradecer Meire, minha amiga maravilhosa, que está sempre me apoiando e ajudou aqui com o podcast. E aí eu agradeço Meire porque ela disponibilizou uma cesta básica pra gente. E aí eu vou sortear dia 8 de julho, tá bom? Lá no meu perfil, debora.lopesf, ou no perfil do podcast.conexão. Aliás, vou fazer um intercâmbio lá, vai ser os dois perfis, junto com a nossa patrocinadora Meire, do supermercado. Teve algum sonho que o senhor achou que não conseguiria realizar, por exemplo, a medicina? Não. É algum episódio? Assim, eu acabei passando na faculdade de medicina, na Ciências Médicas, e era uma faculdade particular. Talvez isso aí foi uma grande frustração no início, porque é uma faculdade muito boa, e na época chamava-se crédito educativo, que chama hoje de... tem FIES, tem ProUni, tem todos esses programas atualmente. Sim. E na época, por uma ocasião, o governo não liberou esse programa da Caixa, assistente social, teoricamente eu era uma das pessoas que seria contemplada lá na Faculdade de Ciências Médicas, mas não fui contemplado na época, porque não houve, naquele ano específico, não houve. Eu brinco que, na verdade, era o destino. Aí eu voltei a fazer vestibular, e nessa volta a fazer vestibular, tive a felicidade de ser aprovado na Unimontes. Então, eu não vejo, assim, eu não olho muito as coisas. Tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Tudo ao tempo de Deus, tudo ao tempo certo, e aí, talvez... foi uma forma de eu reaproximar da região mesmo, né, que fazendo a Unimontes, é uma universidade mais regional. Sim. E eu acabei fazendo estágio aqui em Monte Azul, vinha mais vezes em Monte Azul, porque talvez em Belo Horizonte eu teria mais restrição nesse sentido. Perfeito. Como que você decidiu se tornar um cardiologista? Que momento que veio isso? Então, isso aí que a gente até tocou nesse assunto, que muita gente pensava que realmente minha mãe teve um problema cardíaco, um problema sério, e veio a falecer. Mas, assim, não teve grande influência na minha formação. Na verdade, a cardiologia é uma área que sempre me encantou, assim, como eu te disse, pela forma cartesiana de ser. Às vezes você vê um eletrocardiograma, Eu sempre gostei muito de matemática, física, por incrível que pareça, eu faço medicina, mas eu sou muito da área de exatas. Então, eu gostava muito de exatas. Então, a cardiologia foi me atraindo nesse sentido. Então, desde o 3º, 4º ano, eu já dedico a cardiologia, eu já acompanho a serviço de cardiologia desde o 3º ano. No 6º ano, quando eu formei em medicina, eu já tinha uma formação básica já em cardiologia e fui fazer a residência. E graças a Deus deu certo. Perfeito. Dá para levar a sua especialização de forma leve ou tem que ser 100% séria? Porque, assim, eu confesso que quando você chegou aqui, eu até falei isso. Eu falei assim, gente, eu tô com medo de Dr. Heron, porque ele tem uma carinha de bravo, assim, de rigoroso. E ele corre muito, ele vai para um lado, vai para o outro. Eu costumo dizer que a cara fechada é para disfarçar a feiura, né? Mas aí a gente... Mas é o padrão. E às vezes também eu tenho um tique, assim, eu fecho muito a cara, mas eu não sou muito... É tranquilo. Eu sou bem tranquilo, eu levo de uma forma bem leve. Assim, é uma especialidade muito tensa. Sim. Todos os dias eu brinco, falo, eu devia ter feito dermatologia, que não tem urgência. Todo dia que chega uma urgência, à noite. E é uma área que acaba envolvendo... até a família. Por quê? Porque os meus meninos já sabem quando meu telefone toca que pode ser uma urgência. Eles atendem, falam, vou chamar meu pai. Então meu telefone acaba ficando ligado muitos dias, atende às vezes a qualquer hora, principalmente porque quando eu cheguei inicialmente,
só tinha eu de cardiologista, né? Hoje tem uma colega que divide comigo o serviço, a doutora Michela, tem outros profissionais na região, então a sobrecarga era muito grande nesse sentido. Mas a gente não pode levar nada como um fardo, eu não levo isso como um fardo. Então, como eu digo, a cara ruim não é de reclamar, é porque tem essa cara fechada mesmo, mas eu acho super tranquilo, eu atendo uma urgência com relativa tranquilidade, porque a gente passa a entender a missão da sua área. Sim. Infelizmente tem infartos, parada cardíaca, tem mortes, tem, mas a gente não pode se apegar nas perdas, a gente tem que apegar às vitórias, né? Como que o senhor lida com isso? Por exemplo, a família. Eu conversei aqui no podcast anterior com o doutor Euli em relação ao luto, e como que o senhor lida com esse tipo luto, de urgência? Existem dois lados aí. A questão interessante você falar sobre a minha família, eu tenho que agradecer muito meus meninos, minha esposa, que eles compreendem bem a área minha, e compreendem que é de urgência, compreendem que a solicitação é frequente, né? Então, a gente convive muito com isso. Mas a gente não pode se apegar às perdas, né? Como eu te disse. A gente também tem muitas vitórias, muitos casos difíceis que acabam se recuperando. Um abraço daquele paciente que você recuperou, que estava ali entre a morte e a vida. Aquilo ali é que é a maior recompensa, na verdade. Às vezes as pessoas se apegam muito ao valor financeiro da questão, mas existem outros valores que começam a mostrar para a gente o verdadeiro sentido da profissão. E encarar as famílias, eu costumo dizer que toda morte, eu tenho já 20 anos de medicina, sim, e 18 anos de cardiologia, mas toda perda de um paciente eu sinto, e eu acho que tem que sentir. E que talvez o dia que eu não sentir, está na hora de parar. Porque essa sensibilidade, esse cuidado, essa preocupação, é onde está uma das principais questões da medicina, a empatia, é se colocar no lugar do outro, naquele momento ali, por mais comum que seja uma situação para mim, um paciente tendo um infarto, existe um pai de alguém que está tendo um infarto, né? No caso, existe uma família que está sofrendo do outro lado. Então, a gente tem que se colocar na condição daquela família. Então, a empatia talvez seja uma das principais questões a serem abordadas na medicina. É se colocar mesmo na posição daqueles que estão perdendo alguém, ou que aquele alguém está com uma doença muito grave, com risco. Então, a gente tem que abordar essas pessoas com cuidado, conversar. Quando há uma perspectiva, eu costumo dizer que quando a gente pode tratar, vamos tratar, mas quando a gente não pode tratar, a gente tem que pelo menos acalentar, a gente tem que pelo menos tranquilizar as pessoas. Onde a ciência não chega, a alma tem que chegar, né? Então, o espírito tem que dar paz naquele momento. Maravilha. O senhor disse que trabalha em urgência e emergência, então nunca é muito difícil desligar, desconectar de celular, telefone. Mas quando o senhor faz isso, o que o senhor faz nas horas vagas, assim, quando você consegue desconectar? Férias? O que você gosta de fazer? Eu tive férias, aí, na verdade, as férias, eu brinco que eu sou motorista, né, nas férias. Quem define são os meninos, a esposa, para onde que a gente vai? Aí me fala, às vezes, nós estamos indo agora para tal lugar. E eles te levam para descansar. E aí eles me levam, que se deixar, às vezes eu trabalho o ano inteiro. Mas eu gosto, os momentos de folga, eu gosto de jogar futebol, o pequeno meu, que eu te falei, Heitor, eu sempre brinco de futebol com ele. Cada filho tem uma história, né? Por exemplo, quando Maria Clara é uma menina de 15 anos, ela gostava de montar, até agora, outro dia, nas férias dela, monta quebra-cabeças, eu gosto de montar com ela. João Vitor gostava de montar Lego, às vezes gostava de jogar videogame, só que eu nunca tive habilidade para... Ficava ali tentando enganar ou assistindo. Gosto de assistir futebol, gosto de jogar futebol, infelizmente não jogo bem, e infelizmente meu time também não está muito bom. É o Cruzeiro. Mas meu time é o Cruzeiro. Mas o que acontece? Eu continuo com o Cruzeiro e continuo gostando de futebol. Papai já largou para lá o Cruzeiro, ele não para mais para assistir o Cruzeiro. Não, mas tem que sofrer também, já teve muita alegria. Doutor, voltando para um assunto um pouco mais sério, indo para um assunto um pouco mais sério, como foi a pandemia Covid para o senhor? A pandemia, na verdade, foi um momento muito traumático para todos nós, né? Eu acho que para você, para os meninos que estão aqui na gravação, aqui no estúdio, na produção, acho que para todo mundo foi um momento difícil. Isso aí a gente há de convir. Eu acho que
Para a classe médica também foi um momento de desafio, principalmente porque foi um momento que se criou uma polarização muito grande, eu acho até desnecessária, porque eu não acho que ciência tem que misturar com política. E aí veio a questão que eu acho, voltar para a palavra, às vezes nós vamos repetir essa palavra aqui no podcast umas 10, 20, 30 vezes, se possível. Eu acho que a pandemia foi um momento de testar empatia. Sim. Empatia de médico, empatia de pessoas, empatia de enfermeiro. Porque é o seguinte, por mais que, graças a Deus, em minha família não tive casos graves, mas eu sei que tiveram várias famílias que foram ceifadas com 2, 3 mortes, ou com pacientes sequelados. Então, foi o momento de testar a empatia, tanto nossa como profissional de saúde, quanto das outras pessoas. De entender que existiam riscos, entender que existia sofrimento, entender que aquilo ali não era um momento de brigas políticas, nem disputas pessoais, que na verdade acabou sendo, né, mas para muitos, mas separou muito o joio do trigo, né, separou quem se preocupa com outras pessoas, porque muitas vezes eu talvez tive mais chance de ajudar pessoas do que você, por exemplo, mas você poderia fazer algo pelas pessoas, uma simples orientação, uma máscara que você doasse, orientar uma pessoa que não estivesse usando máscara a usar, às vezes acalentar uma família que teve uma perda. Então, cada um teve uma missão nessa pandemia. Uma missão, uma contribuição. E essa pandemia, eu costumo dizer que foi um reset, deu uma reiniciada, e cada um reiniciou ao seu modo. Teve gente que melhorou e teve gente que piorou. Infelizmente. Eu acredito que eu tenha melhorado, eu espero. Não, todos nós esperamos que cada um... Eu espero que eu tenha melhorado, mas pode ser que ao olhar de algumas pessoas eu não tenha. Pode ser que ao olhar de outras pessoas você... Mas teve de tudo nessa pandemia. Então, eu acho que foi um momento de todo mundo... Eu acho que todo mundo repensou a vida. Sim. Quem perdeu, quem não perdeu, quem acreditou e quem não acreditou, quem achava que quem era a favor ou contra a vacina... Todo mundo repensou alguma coisa, né? Gente, eu tô apaixonada com o Dr. Heron, com todo respeito a esse velho, porque eu nunca tive esse contato com o Dr. Heron, e a primeira vez, né, que eu tô aqui conversando, entrevistando, e tô, assim, chocada. Te agradeço. Chocada. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês o apoio que eu tenho do Laboratório Santa Maria, laboratório que apoiou a gente aí, disponibilizou 50% de desconto para quem assistiu a nossa entrevista, e em todos os exames, né, mulher, homem e kids, e também disponibilizou um sorteio que vai ocorrer lá no nosso perfil. E para reforçar, fala que assistiu o podcast, tá? Podcast Conexão com Débora Lopes. Não se esqueçam de falar isso ao chegar no laboratório, porque isso é muito importante para fortalecer esse vínculo aí, beleza? E agradecer também Tiara, minha nova parceira aí do Espaço Fit, comidas, alimentos saudáveis maravilhosos. Estou aprendendo a comer comidas saudáveis graças ao espaço dela, que irá inaugurar em julho, se Deus quiser. Tiara, muito obrigada pelo apoio, pelo fortalecimento aí, tá bom? Desejo muito sucesso nesse novo empreendimento. Agora eu vou para as perguntas um pouco mais sérias, voltadas para a cardiologia. E também nem tanto. Eu falei que o senhor já citou aqui sobre Deus. Você acredita nesse conjunto de ciência e espiritualidade? Sim, não, eu acho que é fundamental, inclusive, sabe? Assim, eu acho que a fé caminha, a humanidade, ela se construiu na base da fé, né? E a ciência também. Em primeiro lugar, eu não acredito nessa disputa de espiritualidade e ciência. Elas caminham juntas. Tem até um livro que a gente trabalha, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem uma entidade que trabalha exatamente isso, a espiritualidade, ciência e espiritualidade. Tem um livro que chama Fé, Evidências Científicas. Ele fala mais ou menos alguma coisa como assim, faz um estudo, determinada doença, 1000 pessoas, e eles fazem um estudo com 1000 pessoas que têm fé, qualquer fé, não quer dizer que tem que ser cristão, pode ser cristão, judaico, pode ser budista, alguma fé. E faz comparação com outras 1000 pessoas que não têm fé. Agnósticos, as pessoas que também têm que ser respeitadas, as pessoas têm que ser respeitadas na sua essência. E verificou-se que a recuperação, a mesma doença, o mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de tratamento,
E verificou-se, não se sabe exato por quê, que aquelas pessoas que tinham fé tinham um índice de recuperação melhor. Então, é muito melhor trabalhar com pessoas que têm fé, que têm uma espiritualidade, que acreditam, mas que também não pode deixar só as custas da fé para o tratamento. É claro que Sim. existe uma ciência, existem medicamentos, existe uma internação, existem procedimentos, existem cirurgias, mas a gente sabe que a fé ajuda muito no processo de tratamento e cura, mesmo porque aquelas pessoas que têm fé são mais perseverantes, são mais cuidadosas. Então existem várias explicações para isso, mas eu acho muito importante esse caminho se entrelaçar. Cada um com o seu caminho, porém entrelaçar em algum momento sem que um atrapalhe o outro. Perfeito. Teve alguma história assim, de milagre que o senhor, já nesses anos de carreira, que o senhor pode assim, lembrar para compartilhar com a gente? A gente vê muita história, tem muita história interessante, que eu costumo dizer que o dedo de Deus ele vai aparecer em momentos que você não imagina. Você imaginar que em determinado momento você estaria e que se você não estivesse, talvez teria uma morte. Então por que você estava ali em algum momento? Já aconteceu uma situação, eu me lembro bem, eu não trabalho aqui no Hospital de Monte Azul e não moro aqui, moro em Espinosa, mas o que acontece? Um dia, por um acaso, um casal de amigos nos convidou para jantar, e era próximo ao hospital daqui. E uma senhora, que era paciente minha, passou mal, muito mal, uma coisa muito grave, é complicado de explicar. Sim. E que talvez se eu demorasse 10 minutos para chegar no hospital, ela não viveria. Especificamente eu, porque o médico precisaria um cardiologista, intensivista, que tinha uma certa experiência no meu caso. Sim. E nesse momento, por incrível que pareça, eu estava a um quarteirão do hospital, nem carro eu peguei, eu fui então, correndo. Tinha o dedo de Deus então, ali. Eu costumo dizer que o dedo de Deus está nesses momentos. A gente tem que entender que aquilo ali aconteceu e às vezes não aconteceu por acaso, porque ela poderia ter passado mal meia hora antes ou meia hora depois de eu ter ido embora. Sim. Meia hora antes de eu chegar. Sim. Ou meia hora depois. Então, já aconteceu outros pacientes, uma paciente, por coincidência, um caso muito marcante, uma paciente que chegou daqui até de Monte Azul, que foi na clínica em Espinosa. Foi fazer um outro procedimento, foi avaliar um marca-passo, e me pediram para dar uma olhada nela. O marido dela falou assim, ela está tendo uns desmaios. E ela teve uma parada cardíaca na minha frente. Na hora que eu fui conversar com ela, ela teve uma PCR, que a gente chama, uma parada cardíaca. Sim. E ela estava tendo uma arritmia. E eu puxei aquele aparelho do desfibrilador, liguei, e ela estava tendo que a gente chama uma taquicardia ventricular, uma arritmia ventricular. E eu choquei ela, imediato, ela voltou. E ela veio até depois a ser estudada, foi colocado um aparelho que chama cardiodesfibrilador, que é um CDI, e ela ficou viva ainda muitos anos. Então, tem muitas histórias interessantes. Eu acho que essas histórias são marcantes nesse sentido. Mas cada caso, desde um tratamento simples até um tratamento complexo, o mais importante é que você muda a história de vida da pessoa. É uma pessoa que estava com uma queixa simples de uma dor, mas que você tratou essa dor, você mudou a história, até aquele caso complexo. Mas eu acho que esses casos aí são marcantes. São vários, são 17 anos, então eu acho que é meio difícil. 17 anos de cardiologia? São 17 para 18 anos de cardiologia. 18, né? 2005, oh meu Deus, estou escondendo a idade. 18 anos de cardiologia e 20 anos de medicina, porque 2 anos eu fiquei fazendo residência. Perfeito. Eu gostaria aqui de lembrar do meu amigo Délio Pinheiro, jornalista de Montes Claros, fiz um curso com ele de oratória, graças a Deus, e por isso estou aqui. Ele foi fazer um check-up e descobriu que ele tinha um problema no coração. Quais exames necessários para se descobrir algum problema cardiológico? É muito importante hoje esclarecer essas questões, que antes dos exames tem que vir a questão preventiva. Sim. Então, todo mundo tem que estar muito atento se tem histórico familiar. Se você tem histórico familiar, você tem mais risco do que quem não tem. Então, já tem que ficar atento. Medir a pressão de vez em quando, ter hábitos saudáveis, evitar alimentos gordurosos, fazer atividade física regularmente. A atividade física é uma coisa fundamental. Que você tira uma hora do seu dia para fazer atividade física, você reduz sua mortalidade em muito. Então, reduz seus riscos. Então, esse é o primeiro ponto, que antes de sair procurando os problemas, a gente tem que também, já desde novo, estar prevenindo os problemas. Mas,
O ideal é que homens acima de 40 anos, mulheres acima de 45, ou pelo menos após a menopausa, que procurem fazer pelo menos uma avaliação clínica, exames regulares de hemograma, colesterol, em alguns casos um eletrocardiograma, o exame de esteira, o teste ergométrico, principalmente aqueles que praticam atividade física, ele é um exame de screening para situações como essa que você explicou do Délio Pinheiro, mas em cada área tem a sua forma de prevenção. Então, na cardiologia, às vezes uma avaliação clínica, um eletro, um teste ergométrico, já faz uma grande diferença. Agora, por exemplo, mulheres, se tiver histórico familiar de câncer de mama, fazer mamografia pelo menos periodicamente a cada 2 anos. Então, isso tudo faz diferença. Fazer um mexão aqui, agora na Clinicó. Na Clinicó agora tem. Na Clinicó agora tem mamografia, né? A gente tem uma região muito carente e agora a gente também não sabia. Tem mamografia, mas os exames cardiológicos também a gente tem. Na Clinicó a gente tem esse serviço. Mas o que eu quero dizer é isso. Antes de procurar, a gente tem que, desde as crianças, você tem uma filha, eu tenho filhos, nós temos que trabalhar nossos filhos para melhorar o padrão alimentar, incentivar a atividade física para a gente prevenir problemas cardiovasculares. Mas a partir do momento que você tem histórico familiar, aí sim, também tem que procurar um pouco mais. Aqueles pacientes que têm histórico de diabetes, fazer glicemia de vez em quando. Então, existem várias formas, mas do ponto de vista cardiovascular, um eletrocardiograma, uma avaliação cardiológica, às vezes um teste ergométrico, já se descobre muita coisa. Perfeito. Então, já que o senhor fez o seu merchan, eu vou aproveitar aí e fazer o merchan também dos meus patrocinadores. Para acontecer esse projeto, eu fiz uma combinação aí legal de saúde, fiz com a ProEsport, que o senhor falou aí, né, da questão de exercício físico, da academia, Deusdete, que é personal, nutricionista, fiz parceria também com Tiara, nutricionista, que tem um espaço fit aqui, só comidas saudáveis maravilhosas. Legal. Dr. Euler deu desconto nas consultas, 10%, e o senhor? Temos que fazer alguma coisa aí, né? Vamos sortear algumas coisas aí. Vamos sortear algumas coisas aí no podcast, vamos sortear aí umas 2 mamografias, vamos sortear um check-up. Na verdade, pronto, pode ser um check-up? Na verdade, vai rolar um sorteio dia 8 de julho no canal. Então tá bom. No canal, e eu vou fazer essa associação lá com a Clinicó. Fechado? Vamos colocar a Clinicó nisso aí. Quais são os principais desafios que o senhor enfrenta como cardiologista? Em primeiro lugar, o desafio nosso regional, né? A gente tem uma região muito pobre, né? A gente tem desafios regionais a serem superados, porque a condição social traz algumas doenças e traz dificuldade para controlar as doenças. Esse é talvez o maior desafio. Em segundo lugar também a precariedade dos serviços, que por mais que melhoraram, e os hospitais já têm tido melhora, o Hospital de Espinosa teve melhora, o Hospital de Monte Azul teve melhora, mas a gente queria melhorar mais, mas é muito difícil você trazer uma estrutura terciária. Por exemplo, tem paciente nosso hoje fazendo cateterismo de urgência, mas isso só faz em Montes Claros, só faz em Guanambi. Não tem como na nossa região fazer, porque é uma estrutura muito cara, é uma estrutura muito difícil. Então, esses são grandes desafios também, essas questões de distância para os centros de maior complexidade. Isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E a questão educacional da população, que eu acho que o podcast já está fazendo esse trabalho, que a gente levar à população essa mensagem de prevenção, as pessoas terem cuidado com a saúde desde mais novos, prevenir a obesidade infantil, prevenir a obesidade nos adultos, evitar alimentos gordurosos, evitar o sal, controlar a pressão. Então, tudo isso é um desafio do dia a dia nosso. Perfeito. Como as doenças psicossomáticas podem afetar o coração? O que são doenças psicossomáticas, primeiro, para esclarecer? Então, essa parte aí seria até interessante que o Dr. Euler explicasse, né? Vamos ver. Mas as doenças psicossomáticas, existem doenças que, ao se afetar a mente, ao se afetar o comportamento, doenças que alteram receptores e neurotransmissores cerebrais, eles acabam depois interferindo em outros órgãos. Então, muitas vezes, por exemplo, a ansiedade.
a ansiedade pode levar a quadros de taquicardia e, posteriormente, até alguns quadros de arritmia, uma ansiedade extrema. Então, com certeza, o coração ele é muito afetado pela área psicossomática. Porque se você tem, né, a gente tem aquela velha frase, clichê, mente sana in corpore sano. Tem que se trabalhar a questão da mente. Tanto é que o estresse, ele é um fator de risco cardiovascular. Pessoas que andam em alto nível de estresse, não descansam, nível muito grande de complexidade de trabalho e não fazem uma atividade física para ter uma válvula de escape, esses pacientes eles são predispostos à hipertensão, a quadros cardiológicos, infartos, doenças cardíacas. Então, também tem que se trabalhar na prevenção. Eu acho que essa que a gente está falando, assim, prevenir é assim, trabalhar a mente, ter momentos de descanso, ter momentos de relaxamento. Em casos de se estabelecer sintomas psiquiátricos ou sintomas, né, de ansiedade ou de outros quadros, procurar o profissional para que ele trate, para que se estabilize o humor, para que estabilize a pessoa com uma tranquilidade, com um quadro psiquiátrico compensado. É muito mais fácil também de se tratar os quadros cardiológicos, mas há uma grande influência em aumento de pressão, em arritmias, até em doenças mais complexas como infarto. Então, é importante se tratar a mente para se cuidar do coração. Isso aí é fundamental. Intervalo rápido para agradecer a fisioterapeuta, a doutora Patrícia, que é especialista em RPG, né, Reeducação Postural Global, especialista em acupuntura, auriculoterapia, acupuntura estética e fisioterapia convencional. Obrigada, doutora Patrícia, pelo incentivo ao podcast. O senhor tem alguma noção, assim, já que o senhor trabalha aqui na região, qual que é a doença cardiovascular mais comum? Hoje, com certeza, a doença cardiovascular mais comum é a hipertensão. Nós temos que aproximadamente 38% da população é hipertensa. Eu creio que aqui na região talvez a gente tenha um índice até um pouco maior, talvez pela questão da alimentação padrão ruim, principalmente o sal e os carboidratos em excesso. Então, o que acontece? A hipertensão, na verdade, é uma doença cardiovascular, mas que leva a outras doenças cardiovasculares. Ela leva a problemas de infarto, problemas de AVC, né, que o pessoal chama de derrame. Então, a hipertensão é a mais prevalente e que leva a outras doenças que são consequências da hipertensão. Perfeito. Edivânia perguntou no Instagram, como lidar com a medicina integrativa que está tendo cada vez mais um aumento de público? Olha, eu costumo respeitar todas as áreas, eu não tenho restrições, não. Agora, tem que ter muito cuidado com novas áreas, com formas de abordagem, porque às vezes existem alguns exageros. Exageros em polifarmácia, exageros em polimedicamentos, outros na ausência de medicamentos. Às vezes alguns dão muito, outros dão poucos medicamentos, outros tiram medicamentos, então existem também essas questões da medicina integrativa, de se tirar alguns medicamentos. Eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio de respeito em algumas áreas. Porque, como eu te disse, a minha área, a cardiologia, é uma área muito cartesiana, é muito matemática. Se a pressão está acima de 14 por 9, ou seja, 140 por 90, já está indicada uma intervenção, um medicamento, ou um controle de dieta, um perda de peso, enfim. Então, é muito matemática a cardiologia. Se um eletro está alterado com arritmia, eu preciso dar determinado medicamento para arritmia, que é totalmente diferente da forma como aborda a medicina integrativa, que é até muito interessante, que aborda o ser como um todo, uma interação entre psicossomática e a parte realmente metabólica. Então, mas o que eu prego muito é isso, tem que ter cuidado e respeito entre as áreas. É isso que eu trato. Perfeito. O senhor falou aí de alimentação o tempo todo. Você tem preocupação com a sua alimentação? Você Tenho. Consegue manter uma rotina por conta da correria? Às vezes eu almoço um pouquinho, um horário um pouquinho atrasado, mas eu tenho uma rotina de café da manhã bem tomado. Eu acho que as pessoas têm que aprender isso. Ter um bom café da manhã, um almoço leve, mas com determinados, com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, saladas. Eu como muita fruta, eu gosto muito de sucos, eu evito refrigerantes. Eu tenho um defeito, mas eu costumo cortar esse defeito não tendo em casa doces. Eu gosto muito de doce, mas eu acho doce uma coisa horrível para a saúde.
O senhor é mas 100%? Sua saúde é 100%? minha saúde é bem tranquila. Mas, assim, eu tenho uns probleminhas de coluna, isso aí é coisa de postura, e aí já vem o pessoal da fisioterapia, às vezes, para me ajudar. Pronto, temos parceiros aqui também, É, fisioterapeutas. mas, 3. mas a gente tem que cuidar da alimentação, eu acho que os horários, às vezes uma coisa que eu peco, às vezes ficar alguns longos períodos à tarde, principalmente, sem comer, mas eu não janto, eu faço uma refeição leve à noite, então tem que balancear, eu acho isso importante. Até para aguentar a rotina de trabalho, tem que ter uma alimentação boa. Sim. Quais são os sinais de alertas mais comuns de um problema cardíaco? Isso aí é uma coisa muito interessante. Depende do problema, mas vamos abordar assim amplamente. A dor no peito é uma coisa. Se a pessoa faz esforços e tem uma dor na região do lado esquerdo e que irradia, principalmente, a dor segue para o lado esquerdo, Sim. ou a dor vai para a mandíbula, essa é uma dor preocupante. Se essa dor ela está relacionada, por exemplo, aos esforços, mais preocupante é se a pessoa tem uma dor que se relaciona aos esforços, aí você tem que preocupar um pouco mais. Uma outra coisa, o desmaio, né? A síncope também é um sintoma de alerta. A dor de cabeça, a cefaleia intensa, às vezes a pessoa tem dor de cabeça intensa quando faz esforços, então também é um alerta, pode ser que a pressão está subindo. A pressão alta, às vezes, ela é assintomática, então às vezes a pessoa precisa estar medindo a pressão, mas em alguns casos a pessoa tem turvação visual e escotomas. O que são escotomas? É quando a pessoa fecha os olhos e aparecem umas luzes, como se fossem uns vagalumes, isso chama escotomas, isso é um sinal de alerta importante. Então existem vários sinais. O mais importante é que se a pessoa tem sintomas relacionados às doenças cardiovasculares, não se automedicar, não procurar farmácia, procurar serviço médico, procurar o hospital, né? Sim. Jéssica pergunta lá no Instagram, dor no peito, ansiedade ou sinal de infarto? O senhor disse aí os sinais, mas eu, sinceramente, hoje em dia é uma sociedade muito ansiosa. Então a gente acha assim, não vamos para emergência porque talvez não é emergente. Então temos que ter cuidado. Existe uma dor no peito, existem as características das dores. Então muitas vezes se essa dor está persistente, é melhor um médico avaliar. Mas é claro que se um jovem está com dor no peito, existe um tipo de característica de dor que nos leva a crer mais em ansiedade. Mas se existe uma pessoa que fuma, por exemplo, tem mais de 40 anos e está tendo dor no peito, tem que ir logo para o médico, porque a chance maior, né? Existe um negócio chamado probabilidade pré-teste, existe uma probabilidade, existem fatores de risco. Agora, na dúvida, é melhor se tratar e se procurar sempre um serviço médico, para que o médico esclareça e faça o discernimento entre uma dor cardíaca e uma dor de ansiedade. Mais um breve intervalo para agradecer a nossa parceira também, fisioterapeuta, a doutora Sinara, pela primeira vez aqui com a gente. A doutora Sinara é especialista em terapia manual e postural, especialista também em disfunção temporomandibular, em pilates e em LPF, que é um método de exercícios com baixa pressão no abdômen. Obrigada, doutora Sinara. Doutor, além do aspecto físico, como que o senhor aborda o bem-estar emocional dos seus pacientes? Aquilo que a gente já falou. É muito importante cuidar do físico, mas é importante também um equilíbrio emocional, porque as doenças cardiovasculares também, elas têm piora, ou às vezes elas surgem por desequilíbrios emocionais, estresse, ansiedade. Então a gente pede para as pessoas terem rotinas para diminuir o estresse, como a própria atividade física já é uma forma de melhorar o equilíbrio emocional. Sim. Mas ter momentos de pausa, ter finais de semana, aqui na nossa região as pessoas às vezes irem para um sítio de um amigo, as pessoas fazerem, jogar um futebol, praticar um outro esporte, divertir, na verdade, e também observar aquelas pessoas que quando têm sintomas que mostram que tem algumas alterações neuropsicológicas, procurar os profissionais para que seja o psiquiatra, seja o psicólogo, para que dê uma atenção devida a esses quadros, para que isso não venha a afetar as doenças cardiovasculares. Certo. Eu falei aqui com o Dr. Euler no episódio anterior, mas eu gostaria de ver a sua opinião. Os casos de suicídio de Monte Azul é muito, pelo menos assim, ao meu ver, são altos. Eu vejo pessoas assim, tidas como normais que acabam cometendo
esse tipo de situação. Você acredita que pode ser algo relacionado só à mente, uma falha da mente, ou algo emocional, ou é um conjunto? Eu acho que é um conjunto, na verdade, alguns médicos se aventuram a dar explicações nesse sentido. Eu acho que nada, nem ninguém melhor do que um psiquiatra, o Dr. Euler, para explicar. Sim. Existem neurotransmissores, existem a predisposição ao suicídio, existem situações que, se acontece uma situação dessa, não é porque estava tudo bem. Então, existem outros fatores. Então, quem sou eu, do ponto de vista que me especializei numa área totalmente oposta, para dar opinião nesse sentido? Na verdade, existem estatísticas, né? Nós não podemos falar por impressões. É porque, sim, às vezes eu mesmo, nesse caso, eu vou falar como um leigo. Às vezes a gente se impressiona, porque o suicídio é uma situação, principalmente numa cidade pequena, em qualquer lugar, na verdade, é uma coisa que impressiona muito. Então, como impressiona, às vezes a gente fica muito, né, bolado, fica muito... Mas é uma coisa que é uma doença que precisa ser prevenida, precisa ser tratada, precisa ser abordada e precisa ser alertada. Se existem sinais, a família tem que procurar o psiquiatra, o amigo tem que... Então, o que eu, hoje, como médico, o que eu quero dizer é que se eu vejo sinais ou se eu vejo riscos, eu encaminho um psiquiatra e chamo a família, porque eu acho que é uma corrente de ajuda. E quando se trata desse contexto, eu só acho que eu entro muito mais como um anexo, às vezes de amizade, de família ou de alguma coisa, do que como profissional. Eu acho que os outros médicos também têm que ter essa visão, que o psiquiatra é o médico ideal para isso. Exatamente. E uma abordagem psicológica bem feita, com psiquiatra, com psicólogo e com tratamentos, e não cada um achar que, não, eu posso ajudar. Pode ajudar? Pode. Pode ajudar oferecendo-se como amigo e como solidário, como uma mão que pode segurar essa mão e levá-la até um profissional que vai cuidar dessa situação. É só isso que eu acho que eu posso opinar. Perfeito. É esse lado mesmo que eu queria, um lado humano, não profissional em relação a isso. Eu acho que eu tenho que entrar em questões técnicas. Sim, justamente o senhor até disse, né? Nós somos leigos aí nessa questão de estatísticas, mas é porque é algo mesmo assim que mexe com a gente. Eu acho que a pandemia piorou muito, sabe, essas situações, porque o sofrimento psicológico aumentou depois da pandemia, porque o isolamento, as angústias, as ansiedades. Então, houve descompensações psiquiátricas maiores. Então, talvez isso é que tenha chamado a atenção. Mas que essa abordagem tem que ser feita por um profissional da área, por profissionais especializados, que estudam, que têm conhecimento e que têm como te dar um feedback e um retorno. Então, quando você fala comigo de um infarto, eu tenho propriedade para falar. Sim. Quando você fala comigo de uma doença neuropsiquiátrica, eu não tenho propriedade para falar. E tem que reconhecer as limitações, saber encaminhar, saber direcionar. Isso aí é muito importante também. Perfeita colocação. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista, só para compartilhar com vocês mais um agradecimento muito especial, que é Deusdete, da Academia Pro Esporte. Além da academia, desse empreendimento maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, ele também é personal trainer, né, muito qualificado, nutricionista, então vale a pena conhecer o projeto. E eles pediu para sortear também, dia 8 de julho, um mês de academia. Gente, só parceiros fortes comigo, viu? Valeu, Deusdete, brigadão, tá? Minas Supermercado, a pessoa de Tom e sua esposa, maravilhosos. Muito obrigada pelo apoio. Também doou uma cesta básica para poder sortear dia 8 de julho. Gente, não deixa de seguir o canal, tá? No YouTube, Débora Lopes. Lá eu não coloquei conexão, mas é Débora Lopes, é a mesma coisa, é o mesmo projeto. E no Instagram tá debora.lopesf. A vacina Covid foi motivo de muita repercussão, negatividade, né, para alguns, e muitos não tomaram a vacina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor se vacinou? Claro, eu tomei 4 doses, eu vou para a câmera aqui, ó, 4 doses. Eu vacinei, meus filhos se vacinaram, minha esposa vacinou, meus familiares se vacinaram, porque existe uma coisa que chama ciência. Porque quando as pessoas começam a questionar vacinas, quantas vacinas sua criança tomou? Inúmeras. E ninguém vivia questionando. E ainda não acabou. É porque, na verdade, politizaram esse tema. Então, como eu te disse, na verdade, eu tenho que estudar. Eu tenho uma Sociedade Brasileira de Cardiologia que me dá um embasamento científico. Existem outras sociedades, existe a Sociedade Brasileira de Infectologia.
Eu tenho infectologistas, amigos meus, o doutor Luciano Freitas, diga-se de passagem, uma pessoa interessante para ele vir aqui um dia no podcast. Sinta-se convidado, Luciano de Freitas. Luciano, ele é de Monte Azul, assim, ele foi incorporado a Monte Azul, né? Então ele é casado com Regiane, que é daqui, mas ele mora hoje em Montes Claros. Ele é um infectologista de renome lá. Pronto, então já tá feito o convite. É uma pessoa de referência, assim, é uma pessoa de referência minha nessa área. Então, às vezes, se você não sabe sobre uma área, você tem que perguntar e tem que ler. Sim. Então, eu não tenho dúvida sobre as questões das vacinas, sobre a importância que as vacinas têm, sobre a necessidade de se vacinar e sobre o efeito benéfico que as vacinas tiveram durante a pandemia para o controle da pandemia. O restante é politização e é besterol. Eu até, vou falar uma verdade para você, existem médicos entrando nessa onda e tudo, a gente começa a duvidar até da capacidade técnica de alguns. Mas a gente tem que respeitar porque, na verdade, eles entraram num clima de não ciência, né? Então não tem nenhum estudo que comprova que a vacina faz mal para a saúde cardiológica. Veja bem. É diferente. Tem que ter muito cuidado com isso. Seguinte, existiram casos de vacinas que causaram trombose, de vacinas que causaram... Existiram. A vacina, ela, como qualquer medicamento, tem efeitos colaterais. Sim. Só que, se você aplica um medicamento em 100 pessoas, determinado medicamento, você vai aparecer menos efeitos colaterais. Vamos colocar, então, se você aplica um medicamento em 1000 pessoas, aí às vezes aparece um com efeito colateral. Só que quando você aplica em milhões de pessoas, então a vacina foi aplicada em milhões de pessoas, aí às vezes aparece uma pessoa, duas, três, aparece um número de pessoas com efeitos colaterais. Existiram casos e relatos de reações com problemas de trombose com a vacina, principalmente a vacina da Janssen e a da... uma outra vacina, mas a da Pfizer teve alguns casos que teve um histórico de miocardite, por exemplo. Vou pegar especificamente a vacina da Pfizer. A vacina causa miocardite. Não. Existiram alguns casos de miocardite, mas é muito pequeno o número em relação ao benefício da vacina. Inclusive, o vírus da Covid causa muito mais miocardite. Então, se eu prevenir a Covid, eu estou prevenindo mais miocardite do que o risco da vacina. Então, a própria doença causa miocardite. Então, a doença causa mais miocardite do que a vacina. Então, doutor, aproveitando essa oportunidade, a Covid deixa bastante sequelas, que eu, por exemplo, peguei umas 4 vezes. Existem várias sequelas. Existem pessoas que chamam Covid longa, que ficaram com sequelas mais tardias. Existem algumas pessoas que ficaram com sequelas respiratórias. Existem algumas pessoas que ficaram com sequelas pequenas, sequelas neurológicas. Mas, ao longo do tempo, a maioria se recuperou. É claro que existiram algumas sequelas graves respiratórias, principalmente pacientes que ficaram muito tempo entubados. Mas é muito ampla uma doença muito nova, para se falar específico já. Assim como outras doenças, existem algumas doenças que deixam seu rastro. Vai deixar um rastro no organismo, às vezes sim, às vezes não. Vai depender do organismo, do tipo de resposta, às vezes uma resposta imunológica intensa. Então, talvez o efeito da vacina é até para ter casos mais leves. Muitas vezes a vacina não vai evitar necessariamente de se ter a Covid, mas você verifica que depois que houve uma vacinação em massa, nós diminuímos o índice de casos graves. Não quer dizer que vai acabar a doença. Anualmente tem vacina contra a gripe. Sim. Não vai acabar a gripe. Vai diminuir a incidência de casos graves, principalmente na população de risco. Perfeito. Esse que é o fundamento da vacina. Quem tem maior tendência a problemas cardíacos, o homem ou a mulher? Ou não tem essa questão de não tem essa questão. O homem tem mais. Porque o homem tem problemas cardíacos mais precocemente. Eu jurava que era a mulher. Não. É interessante isso. A mulher tem um hormônio, o estrogênio, Sim, que a protege até a menopausa. Então, em geral, as mulheres não têm infarto nem hipertensão até a menopausa. As mulheres, elas têm essa proteção natural, que é esse hormônio, mas quando a menopausa chega, que esse hormônio decresce, aí inicia-se a incidência de hipertensão, de doenças cardiovasculares na mulher. Mas, quando, por exemplo, vem a mulher que fuma, ela tem uma tendência de ter doença cardíaca mais grave do que o homem que fuma. É interessante essas coisas. Ah, é? As mulheres, então, mais após a menopausa. Os homens, às vezes, mais precocemente. Mas não quer dizer
que a incidência nos homens é maior de doenças cardiovasculares. Mas, às vezes, quando se incide na mulher, às vezes é uma doença mais grave. Entendido. Lucas Alfredo perguntou no Instagram: por que a ansiedade afeta tanto os batimentos do coração? Tem a ver? Como que é? Tem a ver. Nós já falamos, né, que Aham. existe uma correlação de doenças cardíacas, de alterações cardíacas com neurotransmissores, na verdade. Existem substâncias no corpo que a ansiedade desencadeia a liberação de substâncias como dopamina, noradrenalina, que são substâncias internas e que fazem aumentar os batimentos. Então, é por isso que às vezes tem que ter esse cuidado mesmo com o controle da ansiedade, do estresse, para evitar problemas cardiovasculares. Neste intervalo, eu gostaria de agradecer à Padaria Pão e Vinho pela parceria mais uma vez aqui com a gente. E lá na padaria você encontra os melhores pães, sempre quentinhos, bolos, salgados, tudo de melhor que uma padaria pode nos fornecer. Gratidão aí a Andréia, a Dona Branca. Doutor, eu não sei se essa pergunta tem a ver aqui com cardiologia, mas eu vou te fazer porque foi Igor Silva que perguntou no Instagram qual a influência da TDA e da TDAH no âmbito cardiológico. Tem isso? O que é TDA, TDAH? O TDA e TDAH, existe o transtorno do déficit da atenção, transtorno do déficit da atenção e hiperatividade. Entendido. São doenças que estão sendo mais estudadas agora, que são alterações neurocomportamentais, na verdade, são doenças passíveis de serem tratadas, e que demonstram desde criança alterações de comportamento, às vezes alterações cognitivas, às vezes até para mais, não quer dizer que é com dificuldade, não. Tem crianças, pessoas que são mais aceleradas mesmo, que têm até um nível intelectual maior, porque tem essas questões. Não há, assim, uma especificidade. Na verdade, alguns tratamentos, alguns medicamentos têm que se ter cuidado para o uso indiscriminado, sem acompanhamento de profissionais, de medicamentos que tratam essas doenças, TDA e TDAH. Por quê? Porque alguns medicamentos, sim, podem ter aumento de pressão, mas a doença específica em si não há uma relação de aumento de doenças cardiovasculares. Mas, por isso que é importante, ao tratar-se com o médico, porque o médico vai acompanhar essas questões, por exemplo, de frequência cardíaca aumentada, de alterações de pressão, que alguns medicamentos podem dar. Mas as doenças em si, falar que aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, não há esse. Perfeito. Pelo menos eu não tenho esse conhecimento, porque às vezes surge algum estudo e eles até postam isso aí, eu acho até importante até para eu aprender. Perfeito. Eu até iria falar sobre isso, que se a gente for ler a bula de alguns medicamentos, a gente não toma pelos efeitos colaterais. Existem alguns medicamentos que podem atrapalhar a saúde do coração ao invés de ajudar? Inúmeros. Sítios. Bom, em primeiro lugar, gente... Sítios para não tomar. Em primeiro lugar, medicamento tem que se ter cuidado. O medicamento ele precisa ser prescrito por um médico. Sim. O médico, ao prescrever um medicamento, ele vai pesar os benefícios e os riscos. Os benefícios e os malefícios desse medicamento. Os benefícios, é claro, se os benefícios forem maiores e mais importantes do que os malefícios, do que os riscos, esse medicamento é prescrito. Então, todas as vezes que um médico, eu ou qualquer médico, passa um medicamento para você, ele está automaticamente mentalizando aquilo. Olha, esse medicamento pode causar isso, mas para ela ele vai ser importante para isso. O que é melhor? Então, é um risco e um benefício. É um risco e um benefício. É claro que os riscos são pequenos, são efeitos colaterais, mas quase todo medicamento, quando você lê a bula, existem inúmeros riscos. Mas, por exemplo, anti-inflamatório, vamos deixar bem claro aqui, porque às vezes é um uso indiscriminado. Anti-inflamatório, tipo diclofenac, nimesulida, as pessoas usam indiscriminadamente. O anti-inflamatório, ele pode aumentar a pressão, ele pode causar úlceras, pode causar problemas renais. Então, aumenta o índice de infarto. Anti-inflamatório, então tem que se ter cuidado para usar criteriosamente, prescrito por médico e por um tempo determinado, não ficar usando indiscriminadamente. Tem um medicamento que isso aí gera muita polêmica, cardiologista, ginecologista, um medicamento que eu bato em cima, que é a questão do anticoncepcional. Não suporto, doutor. O anticoncepcional, ele aumenta muito a incidência de trombose, aumenta o risco de hipertensão. Mas, sabendo ser prescrito, ou seja, a ginecologista vai pesar. Essa pessoa tem pressão alta ou tem risco de ter pressão alta. Ela deve tomar qual anticoncepcional? Um de baixa dosagem. Então, isso aí é pesado pelo médico. Por isso que a pessoa não deve chegar e ir na farmácia e simplesmente comprar e
e tomar. Já tentei Então, vários, nunca me adaptei Então, pelas crises de enxaqueca. são medicamentos Então, que causam problemas. aberto aqui para o senhor, se o senhor quiser, alguma pergunta que o senhor sentiu falta aqui, alguma pergunta séria que o senhor... Que eu vou entrar na parte das perguntas engraçadas agora. Eu acho que foi legal, eu acho que depois, se algum dia a gente tiver oportunidade, vai fazer um podcast específico de algumas doenças, um podcast para falar sobre pressão alta. Aí nós vamos falar assim, ó, as perguntas vão ser sobre pressão alta, as respostas, as situações, o que eu te convido até para a gente fazer um podcast, vamos dizer, compartilhado, que a gente da clínica tem esse projeto, a gente faz essas palestras, e aí a gente fazer alguma coisa nesse sentido, porque para ensinar sobre pressão alta, para ensinar a prevenir, para ensinar a cuidar, eu acho que isso aí é legal, para a gente começar a fazer algumas sobre determinadas doenças, para ensinar a população em geral. Mas achei muito legal, eu acho que... Faremos então esse podcast. Agora, só para finalizar, que eu vou fazer umas perguntas engraçadas. Não, tranquilo, pode ficar à vontade, você estava com medo? Então eu estava com medo, mas já está finalizando. Medo, né? Alguém pode morrer de amor, doutor, de coração partido? Interessante, tem uma doença que chama doença de síndrome do coração partido. Eu já ouvi falar, inclusive. Essa doença foi descrita por um japonês, ela chama síndrome de Takotsubo. Descobriu-se, na verdade, ele pesquisou, diante de uma situação, acho que não sei se foi um casamento ou não sei, mas é uma doença que realmente pode afetar o coração, chama síndrome do coração partido. Uma pessoa que tem uma decepção muito grande, não é só amorosa necessariamente, mas às vezes uma perda de um familiar, às vezes uma perda afetiva muito grande, e em algumas situações pode afetar o coração como se fosse um infarto. E aí a pessoa vai, às vezes tem que fazer até cateterismo, quando vai ver não tem nenhuma veia entupida e tem uma alteração cardíaca parecendo com infarto. E é uma miocardiopatia, chama cardiopatia de Takotsubo, ou síndrome do coração partido. Pronto, tá explicado. Pode, então significa que pode cuidado. Ter algum problema, né? Tem aquela música, doente de amor, procurei remédio na vida bandida. Eu ia colocar aqui, ó, band-aid pro coração partido, que é a música de Ivete. Gente, agora eu vou dar uma pausa aqui na entrevista. Agradecer também a Físio Alinhar, Dr. Alan, maravilhoso, que faz um alinhamento postural sensacional, essa técnica incrível, que só ele pode nos dizer como que é. Depois eu vou lá filmar e mostrar para vocês. Ele também sorteou um alinhamento postural para o dia 8 de julho. Alan, muito obrigada pelo apoio, tá? Agradecer também Maria Vitória, filha de Paula, né? Paula, decoradora também, que nos ajuda muito aqui. Maria Vitória com um novo empreendimento de beleza. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Que nós possamos aí continuar com essa parceria, tá bom? Gostaria de agradecer também Império Disque Cerveja, né? Distribuidora, em nome de Paulo e Luciene. Paulo também deu uma vodka, 1 litro de vodka pra gente embriagar aí. Mas vai dar certo. Dia 8 de julho, tá? Não se esqueçam. O que o senhor faz para manter seu próprio coração saudável, além de evitar pacientes estressantes? O senhor evita pacientes estressantes? Não, a gente não tem muito como escolher pacientes. A gente tem que abraça, né? A gente precisa entender, a gente precisa ter uma vida saudável no sentido de praticar atividades físicas, alimentação saudável, procurar alimentar bem, ter horário de alimentação, que às vezes eu realmente acho que tem uma falha, mas procurar ter um café da manhã bem saudável, procurar evitar gorduras saturadas, ter uma alimentação rica em frutas, verduras, né? Isso aí também. Evitar alimentos industrializados, evitar esses embutidos, presunto, mortandela. Isso aí eu evito, assim, no geral eu tenho esses cuidados, às vezes até porque eu tenho muito refluxo, gastrite, então eu evito muita coisa. Então eu tenho uma alimentação relativamente saudável. Você acredita que o ditado rir é o melhor remédio se aplica às pessoas com problemas cardíacos? Eu acho que rir é o melhor remédio para tudo. Eu acho que a gente tem que estar mesmo sempre para quem rindo. tem problema cardíaco? Para todo mundo é bom. Maravilha. Rir é bom, sempre bom. Quais são os 3 melhores exercícios para um coração em forma? Uma boa risada, um abraço, a dança? Todo exercício é bom. Todo exercício é bom. Praticar atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 40 minutos por vez, né? Então 40 minutos por dia, 3 vezes por semana, já se previne doenças cardiovasculares. Mas qualquer atividade física, gente, dançar, fazer
atividades recreativas, correr, brincar com crianças, tudo. Por quê? Porque aí você melhora a questão física e melhora também a questão psicológica. Viver suas paixões, abraçar, cuidar dos seus, viver o ambiente familiar, tudo isso é muito saudável. Desde que as coisas têm que ter equilíbrio. Não adianta querer falar de fazer atividade física, fazer 6 horas de atividade física, O doutor aqueles Euler falou exageros. Então, exatamente sobre os isso, do exageros é que têm que ser equilíbrio. condenados. Exatamente. Com todo respeito, de novo, senhora Cibele, mas eu preciso falar das pessoas que mandaram mensagens para o senhor falando, né, que era uma pessoa sensacional, Lidiane, Lucimar, Thaís Araújo, gente de Espinosa, gente daqui, todo mundo mandou mensagem quando eu falei que eu ia fazer entrevista com o senhor. E aí, qual que é o segredo que o senhor tem para manter esses pacientes aí apaixonados pelo senhor? Não, eu tratar com procuro humanidade, fazer, né? o meu trabalho da melhor forma e eu acho que a empatia é o segredo de tudo. É você fazer seu trabalho com empatia, eu fazer o meu, os meninos que estão aqui na produção, procurar fazer os trabalhos deles com empatia. É fazer seu trabalho como se fosse atender uma pessoa dizendo, como que eu queria? Como que eu queria ser atendido? Eu penso exatamente como que eu isso. queria que eu fosse recebido quando eu fazer um podcast? Como que eu queria? Como que eu queria fosse recebido para uma consulta cardiológica? Como que eu queria que eu fosse recebido se tivesse um familiar meu com um quadro muito grave? Ou como que eu queria ser recebido? Então, eu acho que a questão da empatia é trabalhar isso. Eu acho que, claro que tem dias, como todo mundo, às vezes eu tenho dias bons, dias ruins, eu tenho que pedir desculpa às vezes aos meus pacientes, mas procurar também não levar meus problemas para as pessoas que eu lido, porque as pessoas elas me contratam para algo. Mesmo no serviço público, quando eu estou no atendimento do SUS, eu estou sendo contratado para atender alguém. Então, as pessoas não têm, elas não têm nada com isso. Se eu estou ganhando mal, se eu não estou recebendo bem, mas não que eu esteja falando isso. Estou dando um exemplo de situações variadas que acontecem, que às vezes a pessoa, eu estou aqui por obrigação, não. Se você assumiu determinado cargo ou determinada função, que é o caso meu, eu sou médico, na minha clínica, no serviço público lá em Espinosa no hospital. Então, eu recebo para aquilo. Então, se eu recebo para aquilo, eu tenho que levar aquele serviço na melhor qualidade possível. Perfeito. É isso que eu acredito. Perfeito. Emanuele mandou no Instagram perguntando por que Dr. Heron não mora em Monte Azul ao invés de Espinosa? Queremos ele em Monte Azul. Espinosa, Monte Azul, tudo muito próximo, né? A gente está sempre, aqui. Lá, doutor? Não, as coincidências do destino às vezes nos levaram, mas eu estou sempre aqui. A gente vai inaugurar uma clínica nova aqui, bem bacana, assim como a de Espinosa, uma estrutura fantástica também. Perfeito. Então, é muito importante que a gente tenha esse convívio. Eu acho que são cidades vizinhas e irmãs. E que essa amplitude, né? E para mim é como se eu tivesse em Monte Azul. Eu tô lá, tô aqui, sempre que precisam, né? Tenho familiares aqui, minha esposa tem familiares, então eu considero Monte Azul muito. Existe uma curiosidade que, na verdade, eu nasci em Espinosa, só nasci, né? E fui criado aqui. Não sabia. Então, mas assim, só nascer mesmo, o ato de sair para nascer. Sim. E houve essa coincidência de estar lá, mas eu acho que a gente tenta compensar. Desde que eu inaugurei a clínica lá, eu inaugurei uma clínica aqui, então eu sempre presto meu serviço. Pelo menos uma vez por semana eu venho a Monte Azul e eu acho que isso que é interessante. O senhor está com clínica na Bahia, doutor? Eu já tive clínica na Bahia, Montes Claros, já tive um tanto de lugar, mas agora eu estou focando bem mais, Espinosa e Monte Azul. Eu acho que isso aí é importante. Eu trabalho nas minhas clínicas e trabalho no hospital público de Espinosa. No hospital daqui de Monte Azul, infelizmente, eu nunca tive contrato, né? Na verdade, o hospital aqui sempre teve essas situações. O hospital sempre foi um gueto muito restrito de pessoas e às vezes eles não achavam necessário. Mas eu sempre me dispus, quando preciso olhar pacientes, eu sempre vou, olho paciente. Então, é como se eu estivesse em Monte Azul. Estou em Espinosa, em Monte Azul, e estou lá na ponte aérea. É como se fosse meu menino vem jogar futebol aqui, às vezes. Eu gosto dessa amplitude aí. Tem que pensar assim. Não fora do lugar, né? Não pode ficar muito preso, não. Tem que dar saída certinho. Mas eu tenho que agradecer muito, tanto a população de Espinosa quanto o serviço de Espinosa, porque o meu acolhimento em Espinosa foi muito grande, né? Isso aí é uma coisa que há que se ressaltar. Fui muito bem acolhido. A gente tem hoje laços de amizade, laços fraternais em Espinosa que
que a gente tem que agradecer muito. Isso aí é importante. A gente nunca pode esquecer as pessoas que nos ajudaram. Que nos acolheram. E que nos acolheram. Então, Espinosa hoje tem um lugar muito importante no meu coração nesse sentido, porque foi uma cidade também que me acolheu muito bem. Então, eu estou em Monte Azul, estou em Espinosa, eu moro em Espinosa, né? Uma boa parte do tempo eu fico em Espinosa, mas agora a gente vai inaugurar a clínica em Monte Azul, melhorar a clínica de Monte Azul, na verdade. Então, eu não entro nessas questões, estar lá ou estar aqui. O importante é que sempre que eu posso ajudar as pessoas de Monte Azul, eu ajudo. Sempre que eu posso ajudar as pessoas de Espinosa, é como se a gente estivesse numa grande região. Exatamente. Né? Vamos encarar a região como um todo. Eu costumo dizer isso, a região como um todo. Perfeito. Bebidas alcoólicas fazem mal ao coração? Todo excesso ele tem que ser condenado. Isso aí é importante ressaltar, que a bebida, a partir de uma certa concentração, ela pode gerar problemas cardíacos. Mas, por exemplo, uma dose diária, uma taça, né, vou fazer um tamanho da taça, uma taça de vinho diária até previne algumas doenças cardiovasculares. Uma taça mesmo, uma taça pequena, né, um cálice que se fala. Sim. E não se deve exceder, exagerar na quantidade de bebida. Então tem que ter cuidado com a quantidade de bebida. E as bebidas alcoólicas, por incrível que pareça, elas causam mais problemas cardíacos do que problemas hepáticos. Porque o povo tem muito que fala assim, teve problema de fígado, cirrose por causa de bebida. Mas as bebidas alcoólicas, elas causam mais problemas cardíacos, como arritmia, tem uma cardiopatia que chama miocardiopatia alcoólica, que o álcool causa. Então tem muita coisa que o álcool o álcool em exagero pode gerar muito. Existe uma modinha aí, principalmente vocês mais jovens, vocês que são outra idade, é a questão do energético junto com a bebida destilada, o uísque, vodka. O índice de arritmia, existem casos de infarto por espasmo de coronária, causados especificamente por energético com bebida destilada. Então tem que ter muito cuidado com isso, cuidado com o uso indiscriminado de energético com bebida de álcool. Outras drogas nem se fale, que causam muitas arritmias, Sim. infarto e tudo, né? A gente tem que combater. Então, e tem que combater essa questão da juventude usando muito energético aí, hora e sempre, né? Hora em vez, não. Hora e sempre. A gente está atendendo alguém com uma arritmia causada por bebida de álcool associada a energético. Pronto. Neste intervalo, eu gostaria de agradecer o apoio que o Dr. Heron nos proporcionou aqui, nosso entrevistado da vez, de sua clínica cardiológica, né, a Clinicor, localizada aqui em Monte Azul e em Espinosa, com diversos tipos de especialidades médicas e exames. Além disso, a Clinicor de Espinosa agora conta com o exame de mamografia. Obrigada, Dr. Heron, pelo apoio e incentivo ao podcast Conexão. Doutor, separei aqui uma frase bem bonitinha sobre coração. Assim como o coração é o pulsar da vida, sua dedicação como médico cardiologista é o fio condutor que guia a esperança e transforma vidas. Obrigada por trazer cura e conforto aos corações, por seu compromisso incansável em proteger o bem mais precioso que temos, que é a vida. Doutor, eu amei fazer esse podcast com o senhor. Inclusive, nós vamos fazer parceria para falar mais sobre cada doença cardiovascular específica. Foi muito legal essa frase sua. Eu costumo dizer assim, eu não tenho o autor específico, mas eu sempre, é muito marcante, duas frases. Uma é aquela que fala assim, não adianta dominar todas as técnicas, nem todos os conceitos, se não tocar a alma, se não tocar o coração. Tá aqui, eu falei para a doutora Euler. Falei para a doutora Euler essa frase. Importante. E essa eu acho que é uma frase que tem que, né, que a gente tem que estar sempre lembrando, porque nossos cuidados, mas você precisa lembrar que existe uma pessoa aqui e outra pessoa do outro lado. Sim. Né? Então essa é uma coisa que eu sempre prego e sempre faço. E o mais é agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição. Foi muito legal, acho que nunca tinha feito esse modelo de entrevista, acho que peço desculpa. Foi tranquilo? Foi tranquilo, eu peço desculpa, alguma falha. Não, imagina, eu só estava com receio mesmo, que o senhor falou assim, olha, eu não posso perder muito tempo, fiquei meio assim, mas adorei te conhecer melhor, muito obrigada por essa oportunidade de conexão. E estou à disposição. Perfeito. Tá bom? Esse foi o nosso podcast Conexão com Débora Lopes. Gente, eu amei demais. Siga, compartilha, curte. Siga o Dr. Heron. Dr. Heron tem redes sociais? Só eu Clinicor. Especificamente tenho a rede social
do Instagram da clínica. Então você vai Pronto. divulgar esse Instagram aí pra gente. Nós vamos... Clinicó, acho que tá Clinicó aí só. você vai Espinosa. divulgar isso aí, depois você fala do Instagram. Pronto, nós vamos E fazer aí o sorteio de check-up. Vamos fazer o sorteio de check-up, nós temos várias questões lá, os serviços da clínica, e vamos ver se a gente movimenta esse Instagram lá com algumas dicas também, e movimentar também o seu podcast. Amei. Tá bom? Feita essa parceria. Grande abraço. Obrigada, viu? Tchau, tchau.